Olá, boa noite. Na verdade, esse vídeo é um teste, tá? Vocês estão sendo meus cobaias. Porque ele está intitulado como Book Talk sobre história e literatura e Cat Person e outros contos e qual é a relação dele com o movimento místico. Mas na verdade eu tô fazendo esse vídeo pra treinar porque amanhã eu vou apresentar essa pesquisa que eu tô fazendo aí ao longo desse semestre. E é isso. Vamos lá, vocês vão ser meus cobaias. Bom, gente, pra gente começar essa conversa, pra ver a relação entre, enfim, história e literatura e pra gente ver, estudar determinada historicidade de um texto literário, né, de uma obra ficcional, eu vou utilizar aqui 3 pontos que o teórico José de Assunção Barros fala que são necessários pra gente compreender a historicidade de um texto ficcional. E quais são esses pontos, né? A gente precisa ter em mente o local em que essa história é produzida, né? Ou seja, o país onde ela está sendo produzida. Segundo ponto é que a gente tem que ver a época, a sociedade e o ambiente social e cultural, enfim, no qual essa história foi escrita. E o terceiro ponto, que eu também considero muito importante, acho que é um ponto bem interessante, necessário pra gente ver a historicidade de um texto, é ver as conexões, né, que esse texto faz com outros textos que foram produzidos ali naquele mesmo período. E o texto que a gente vai conversar hoje, né, na verdade o livro, que é o livro que eu faço a pesquisa, é o Cat Person e Outros Contos, da Christine Rupinha. E vamos lá, eu vou explicar pra vocês um pouquinho por que eu decidi trabalhar com esse livro. Bom, primeiramente eu quero fazer contextualizar historicamente, que é o seguinte: ali em outubro de 2017, o New York Times ele publica uma matéria gigantesca falando sobre as 3 décadas, ou mais, né? Porque, enfim, a gente ainda está tendo esse processo em aberto, em que o produtor de cinema Harvey Weinstein abusou e assediou funcionárias e diversas atrizes ali, em que ele teve contato ao longo desse período. Enfim, é uma reportagem gigantesca, uma reportagem muito boa, e que a gente vai ter ali essas mulheres contando essas histórias de abuso e de assédio, né? O que foi que ele fez com elas e tudo mais. Além disso, outras declarações surgiram também contra o Harvey Weinstein, mas isso fica um pouco depois, porque é o seguinte: dada essa reportagem enorme do New York Times, ela viraliza tanto na internet quanto, enfim, no geral, e aí começa a surgir um debate público sobre a questão do que é assédio, do que é abuso sexual, né, do que é abuso de poder, né, quais são as relações de poder ali dentro do local de trabalho. E isso ficou muito presente ali naquele período, né, esse debate sobre, enfim, como a gente... O que a gente considera abuso, o que a gente considera assédio, como identificar isso, né? Porque, enfim, a gente sabe que essa não é uma coisa simplesmente preto no branco, né? Existem diversas nuances do que pode ser considerado um abuso, do que pode ser considerado um assédio e tudo mais. E esse debate veio à tona. Não que ele já não estivesse, mas, enfim, com essa reportagem, ele sobe a autoridade para essa discussão. E aí acontece o seguinte: um pouco depois que essa reportagem sai no Times, a atriz Alicia Milano, ela publica no Twitter a seguinte proposta. Ela propõe assim: para quem já passou por alguma situação de abuso ou de assédio dentro de casa, no local de trabalho ou até mesmo na rua, publicasse a hashtag MeToo para as pessoas terem noção, né, da quantidade de pessoas que já foram, enfim, assediadas e abusadas dentro de casa, dentro do trabalho, enfim, na rua. E aí, essa hashtag simplesmente viraliza. E ela não viraliza só no público em geral, ela viraliza também com grandes celebridades, né? A gente tem aí diversas atrizes postando e também, além de postarem a hashtag MeToo, né, falando que aconteceu com elas, elas contam a história, enfim, que passaram, os abusos que sofreram, os assédios e tudo mais. E o debate cresce cada vez mais. Então quando a gente vai estudar o Cat Person e outros contos, a gente precisa ter em mente isso. Por quê? Né? A gente precisa saber do Me Too por quê. Porque quando o conto Cat Person foi lançado, o que estava em voga nesse momento? Qual era o debate que estava em voga? Justamente esse do Me Too. E acontece o seguinte: esse burburinho todo em torno dessas questões, essas discussões, né, muito importantes e muito sérias, enfim, para a nossa sociedade atual, elas estavam muito em vogas.
E aí, em dezembro de 2017, a revista New York publica o conto Cat Person, né, que é escrito pela Kristen Roupinha. E esse conto a gente vai ter aí a história da Margot e do Robert. A Margot tem 20 anos e ela trabalha ali no cinema para conseguir se manter na faculdade. E ela gosta muito de flertar com os clientes e tudo mais. E aí tem o dia que ela fica flertando com o Robert, esse flerte dá certo, ela meio que se interessa por ele, eles trocam telefones, começam a trocar mensagens ali, tipo WhatsApp e tudo mais. Enfim, eles ficam trocando mensagens por um bom tempo, até o momento em que eles decidem assim, poxa, a gente tá conversando há um tempão e a gente precisa se encontrar, né? A gente precisa, vamos desenrolar isso daí. E aí tem toda, antes desse primeiro encontro acontecer, tem toda uma questão de expectativa, né, da pessoa virtual, e que quando a Margot vai sair com o Robert, a pessoa virtual que ela estava se comunicando, né, nesse período, não era aquilo que ela pensava, né? O tiro meio que saiu pela culatra, opa, que encontro ruim. E aí, a partir desse primeiro encontro, e último encontro, aliás, a coisa se degringola para uma situação tensa, né, enfim, de uma relação de sexo e tudo mais, e no final, uma relação de xingamento, né, e aí o conto termina. E eu não vou falar pra vocês porque eu quero que todo mundo leia esse conto, porque eu acho esse conto, assim, uma das coisas mais preciosas que a gente tem em literatura do século XXI até agora. Ok, posso estar sendo muito precipitado, mas enfim, eu acho esse conto uma joia. Mas enfim, o conto, ele narra uma situação muito comum, né? Principalmente com situações que aconteceram com mulheres. Eu já até conversei com algumas amigas minhas e leram o conto e a gente trocou figurinhas de tipo assim, oh meu Deus, isso daqui aconteceria, super normal e tudo mais. E, enfim, o conto, ele vai trazer essa história desse primeiro encontro que dá errado, mas ele vai trazer uma discussão que está muito presente no Me Too, né? De o que é um abuso, o que é um assédio, quem tem poder dentro de um relacionamento, mesmo que seja um mísero encontro, assim, de que você nunca mais vai ver essa pessoa, de quem é que tem poder e do que a gente considera abuso, o que a gente considera assédio, o que a gente considera um relacionamento abusivo, né? Enfim, porque relacionamento abusivo não precisa ser um relacionamento de namoro. Você pode ter uma relação de amizade com a pessoa, você pode ter uma relação de dias com uma pessoa e pode ser uma situação abusiva, né? Pode ser uma situação tóxica. E o que acontece é o seguinte, o conto traz à tona, de novo, esse debate, enquanto as pessoas já estavam comentando e, enfim, discutindo isso, e aí o conto viraliza também, porque as pessoas começam a ver assim, caraca, é disso que a gente está falando, sabe? Porque muitas vezes, né, pra opinião pública em geral, o abuso é só aquela coisa gráfica do assédio, enfim, da violência e tudo mais, mas sendo que não, gente. Uma situação abusiva, uma relação abusiva, ou, enfim, uma situação de assédio, pode ser muito mais cinzenta do que o que a gente imagina, sabe? Do que essa coisa gráfica da violência física em si. Sabe? A violência física em si é uma das etapas do abuso e do assédio e tudo mais, que enfim, e não necessariamente outras coisas não podem ser consideradas abuso e assédio, e o conto traz justamente isso, porque ele traz a zona cinzenta do que a gente considera abuso e de quem é que tem poder dentro de um relacionamento. Então assim, eu acho que contando um pouco do conto, né, e da reação do público a ele, a gente consegue tirar uma historicidade dele porque ele representa ali os debates que estão acontecendo em 2017, em 2018 e em 2019, porque a questão, enfim, do assédio, do abuso dentro do local de trabalho, nos relacionamentos, dentro de casa, ainda está muito presente e ainda é muito importante ser debatido e tudo mais. Então, acho que o Cat Person, ele traz à tona, né, ele consegue captar o zeitgeist ali do que está acontecendo, até na questão da relação emancipação feminina e tudo mais, de uma maneira brilhante, ao meu ver. Então aí a gente já sabe, né, o conto, e esse conto foi publicado nos Estados Unidos e o Me Too começa onde? Estados Unidos, pois é. Então a gente já vê uma certa historicidade desse texto. Mas um outro ponto que eu quero levantar aqui pra vocês, e que eu acho também necessário pra gente ver a historicidade desse texto, é de que o livro tem outros contos, tá? E esses outros contos, além do Cat Person, também trabalham
toda essa questão, né, das nuances do abuso, das nuances do poder dentro dos relacionamentos, né, quem é que manda em quem, porque se é a mulher que manda, se é o cara que manda, ou enfim, qual é a relação quando as duas pessoas são pessoas completamente difíceis, tudo mais. E o conto traz isso, e o livro foi produzido depois do sucesso do Cat Person. O que acontece é o seguinte, o Cat Person viraliza e a Christine Penha recebe $1 milhão para escrever 2 livros, e o Cat Person é o primeiro deles. Estou ansioso pelo segundo, aliás. Mas enfim, daí a gente já tira essa historicidade desse texto. E uma outra coisa que eu mencionei aqui, que o José fala, e que eu acho muito importante, é a rede que ele estabelece com outros textos, né? Enfim, o Cat Person, ele foi publicado esse ano, em 2019, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E, recentemente, né, tem uma gama muito grande de livros saindo, e até mesmo livros de contos, que tratam justamente sobre essa questão do abuso, do assédio e dessas nuances, né? Então a gente tem aí uma conexão do que está sendo debatido, né? Então, e daí a importância desses textos pra gente pensar o nosso tempo atual, a nossa sociedade contemporânea, e de como esse debate sobre assédio, sobre abuso, está crescendo cada vez mais, e que isso é muito importante, né? A gente tem aí, no caso das relações homossexuais, o As Coisas, do Tobias Carvalho, que fala bem sobre, enfim, as relações de poder dentro dos relacionamentos gays, que eu acho o máximo. O Tobias Carvalho é um puto escritor, gente. O cara é foda, o cara é muito bom. Tem a Roxane Gay ali com Mulheres Difíceis, que também que traz contos sobre, enfim, as relações de poder dentro dos relacionamentos e tudo mais, que é muito importante também. E, enfim, né, a gente consegue captar essa historicidade do Cat Person também fazendo essa avaliação do que é que está sendo produzido, né, de quais são as histórias que estão sendo publicadas. Uma outra coisa pra gente pensar também é essa questão do Me Too, né, e produção cultural, e essa ligação que faz com outras obras e tudo mais. Tem um filme genial que é um produto advindo do Me Too, que é um filme chamado The Tale, que é da diretora Jennifer Fox, que é um filme sensacional, que vai contar a história da diretora, né, que ela escreve, produz o filme e dirige o filme, assim, o filme é pesado, mas enfim, é muito interessante, que vai contar a situação de abuso que ela passou na infância, mas então a gente vê essas ligações, e de como o Me Too, e que isso é muito importante, de como um movimento que surge a partir de uma reportagem muda toda uma esfera cultural e a esfera dos locais de trabalho, né? A gente tem diversas empresas que afastaram líderes e tudo mais, e que mulheres assumiram cargos, né? Por conta dessa questão de denúncias de abuso de poder, de assédio e tudo mais. Então é muito importante a gente ver esse lado, né? Ver tudo o que está por trás de um texto desse ser produzido e ser publicado. Porque se não fosse o Me Too, talvez esse livro não existisse, né? A gente sabe que na literatura, no mercado literário, as pessoas não estão muito hoje lá, muito. Se não fosse pelo Me Too, não estariam muito interessadas. Porque se a gente for ver há 10 anos atrás, as pessoas não estavam muito interessadas no que as mulheres estavam querendo falar sobre relacionamento e sobre relacionamento abusivo, né? Enfim. E hoje a gente tem livros como esse que tratam o assunto de uma maneira visceral e de uma maneira muito direta, o que é muito, muito bom. Outra coisa que é muito importante quando a gente pensa na historicidade de um certo texto, né, de um texto ficcional, é a gente ver quem escreveu esse texto, né, porque como o historiador Chartier falava, a representação do mundo social dentro das ficções tem um motivo e tem um interesse, né? E a gente, para analisar esse texto aqui, a gente precisa ver quais são os interesses da Christine Penha, né? E de qual é a importância dela, enfim, para gerar esse debate sobre a questão do abuso e do assédio, porque todo mundo que escreve, né, seja uma história de ficção, seja, enfim, um texto de não ficção, tem um motivo político por trás. Obviamente tem o sentido artístico, tem o sentido, enfim, da criação do artista e tudo mais, que isso é muito importante também, mas tem uma motivação política por trás de por que Christine Penha está querendo contar essas histórias. Por que ela quer jogar na cara do leitor que, enfim, às vezes as relações são podres, né? As relações entre homens e mulheres são tensas e de como muitas vezes como uma pessoa pode ser escrota com a outra. Existe um motivo político para isso, de mostrar justamente aquilo que eu comentei com vocês, as diversas nuances do que é se relacionar hoje, né? E enfim, e do que a gente considera, do que a gente pode considerar aí esse assédio, esse abuso, né? Porque às vezes as coisas mínimas, às vezes atitudes nossas são consideradas
abusivas e perigosas para outra pessoa, né? Enfim, pode despertar um gatilho, por exemplo, e todas essas paradas. Então, enfim, a gente precisa ver. Tem um motivo político de estar contando essas histórias da maneira mais visceral possível. E pra finalizar aqui, que eu acho que eu já tô me enrolando muito e eu não posso passar muito de um determinado tempo, eu já tô chegando a 15 minutos e não posso passar mais de 15 minutos. É só citar uma coisa. Acho até clichê citar o Bourdieu, mas é porque todo mundo bebe desse leite do Bourdieu, né? Tipo, todo mundo, sociólogos, historiadores, literatos. Muito bom. Mas enfim, de que o Bourdieu fala uma coisa que eu acho importante, interessante, e isso é pra finalizar aqui esse vídeo e essa conversa, é que o autor, quando ele decide publicar uma história e decide escrever alguma coisa, e isso pode ser, como eu disse, ficção ou não ficção, ele está tentando entrar na disputa de narrativas, porque o que a gente tem hoje são diversas disputas de narrativas sobre determinado assunto. Então, sobre a questão dos relacionamentos e de qual é a crueza desses relacionamentos contemporâneos, a Christiane Penha vem e ela joga a sua história para tentar justamente disputar a narrativa, enfim, sobre essa questão de trabalhar com o assédio, com o abuso. E ela joga esse texto justamente para entrar nessa disputa de narrativas que muitas vezes, e de que a gente tem vários textos que são dominados por homem, né? Sobre essa questão do assédio, do abuso, por exemplo, a gente tem o Coetzee ali escrevendo Desonra, que aliás é um livro que eu não gosto, é um livro muito bem escrito, tá? Não tô criticando assim, a escrita do Coetzee, mas é um livro que, enfim, é um livro escrito por homem sobre uma situação de abuso, de assédio e todas as paradas. Então é muito importante que a Christiane Penha publique também as histórias, enfim, uma visão feminina sobre o que é passar por um assédio, sobre o que é viver numa relação abusiva, quais são as nuancezinhas ali das relações heterossexuais e quais são as relações de poder. Então é muito importante também a gente ter essa disputa de narrativas e a gente ter mulheres contando as suas próprias histórias, que é uma coisa que o Me Too faz de uma maneira genial e permite, né? Porque hoje a gente tem obras muito boas femininas justamente por conta do Me Too, porque abriu as portas para que essas histórias fossem ouvidas e fossem, enfim, compreendidas e não ignoradas, né? Porque, enfim, muitas vezes as mulheres que passam por determinado tipo de abuso, de assédio, vão contar suas histórias e, enfim, tem as suas histórias. Não é verdade, tá exagerando, não sei o que. É até ridículo, né? O homem falando sobre isso. Mas, enfim, eu acho, assim, importante a gente dar valor e a gente ler esse tipo de história, a gente consumir esse tipo de história, porque a gente aprende muito. Porque eu, por exemplo, poderia muito bem ficar na minha bolha de pensar assim, abuso é isso, assédio é aquilo, sabe? Tipo, e não ver que existem milhões de nuances dentro desse assunto. É isso. Eu acho que eu me empolguei demais, né? Eu acho que na apresentação acadêmica eu não vou poder fazer isso. Eu já apresentei esse trabalho, enfim, mas me embananei aí algumas vezes. Mas é isso, gente. Eu acho que vai dar certo a apresentação amanhã. Eu estou um pouquinho nervoso. E é isso. Eu acho bacana falar sobre temas de livros e faculdade, que é uma coisa que às vezes eu evito falar, porque eu já tô cansado da faculdade, mas enfim, com vocês. E é sempre bom ter essas conversas um pouco mais sérias do que os vídeos de desabafo, em que eu simplesmente só falo. Aqui eu só falei, né? Mas eu citei alguns autores, então tá tudo certo, né? Dentro das apresentações acadêmicas. Gente, eu vou parar de gravar esse vídeo porque eu tô falando muita besteira, tá? É isso, um beijo e até a próxima.